Alienação fiduciária é diferente de hipoteca, tá? É diferente. Assim como empréstimo é diferente de financiamento. Opa! É, para quem não sabe. Financiamento é quando o banco empresta dinheiro para você comprar determinado bem específico ou fazer determinado projeto, por exemplo. E normalmente as taxas de juros são especiais para esse tipo de coisa. Financiamento da casa própria, ou seja, aquele dinheiro só pode servir para comprar o imóvel próprio, imóvel residencial no caso. Você não pode usar nem esse dinheiro para comprar um imóvel comercial, um terreno, se o financiamento for específico para casa própria. Se for um financiamento para investir numa empresa, numa indústria, comprar um maquinário, tem que ser para comprar aquele maquinário. Se você desvirtuar o dinheiro disso, mas se eu pegar o dinheiro e fizer para outra coisa, você está cometendo crime. É crime você usar dinheiro de financiamento para coisa que não é própria daquele financiamento. Normalmente hoje, principalmente em imóvel, o banco já paga direto ao vendedor, então não tem nem como a pessoa cometer esse tipo de crime, porque o banco lá verifica o imóvel tal, e paga ali para o vendedor. Mas, por exemplo, o cara vai comprar uma máquina na indústria, vai fazer uma reforma, e ele pega aquele dinheiro e não faz a reforma, usa para outra coisa, comprar uma moto, vai viajar, sei lá. E aí é problema. Então, isso é financiamento. E esses contratos de financiamento têm essa alienação fiduciária, porque está financiando o bem e aquele bem fica vinculado como garantia ao contrato, ao financiamento, e ele só é liberado depois que o financiamento é quitado. Em empréstimo, é o seguinte: o banco te dá o dinheiro, toma o dinheiro, você faz o que você quiser com ele, gasta do jeito que quiser, onde quiser. Capital de giro para viajar, para não sei o quê. É quando o banco não te pergunta o que você vai fazer com o dinheiro. Ou se pergunta só para questão de estatística. Mas não é aquele dinheiro que você é obrigado a colocar numa alguma coisa. É empréstimo. Normalmente, juros de financiamento é mais baixo do que de empréstimo. Então é isso. E no empréstimo, a garantia no imóvel, por exemplo, eu vou te emprestar o dinheiro, mas eu quero imóvel de garantia. Então a pessoa vai estar dando o imóvel dela de garantia. Ela não está comprando imóvel de outra pessoa, o banco pagando outra pessoa e vindo no imóvel. Ela tem um imóvel e vai fazer um empréstimo. Então aquele imóvel dela vira garantia para o empréstimo. Então a garantia é através de um instrumento que se chama hipoteca, que é diferente de alienação fiduciária. E nessa hipoteca, ela é colocada também na matrícula do imóvel, no registro, lá no cartório de registro de imóveis. Todo mundo que for buscar lá vai ver lá que tem uma hipoteca imóvel. Só que a diferença é o seguinte: o proprietário do imóvel continua sendo aquele que pegou o empréstimo, não é o banco. O banco só consta ali na matrícula que aquele bem está garantindo uma hipoteca para pagar aquele banco. Só isso. Então, o imóvel não é do banco na hipoteca. Agora, na alienação fiduciária, no financiamento, é do banco. E o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que aquele imóvel com hipoteca, ele pode ser penhorado. Ele pode ser penhorado por qualquer tipo de dívida do devedor. Quaisquer tipo de dívida. E aí, como é que fica o banco? Aí é o seguinte, a pessoa foi lá, arrematou o imóvel. O dinheiro da arrematação vai para o banco, vai para o credor ali da hipoteca. Ele tem a preferência naquele dia da arrematação. Inclusive, isso é tão verdade que o próprio Código Civil diz o seguinte, que a hipoteca cai com a arrematação. Ela é extinta com a arrematação. Então, uma vez você arrematou o imóvel, a hipoteca que está naquele imóvel, ela é extinta com a arrematação. Extingue-se. Já a alienação fiduciária não tem essa previsão em lei. Tem o artigo do Código de Processo Civil que fala que as dívidas próprias do imóvel subrogam-se no preço. Ou seja, dívidas próprias do imóvel que a pessoa pagou, ela não responde para as dívidas do imóvel rematante. Então, aquelas dívidas subrogam no preço. E aí você pode falar que a alienação fiduciária entra aí. Só que tem uma diferença. Por quê? Porque o imóvel, quem arrematou, o imóvel às vezes foi para leilão não por dívida do proprietário, e o proprietário é o banco. Já na hipoteca, o proprietário é o devedor. O banco é só um dos credores daquele bem e um credor com preferência. Ele tem preferência àquele bem. Então, por exemplo, a pessoa deve para 10 pessoas, mas tem um imóvel só e esse imóvel tem uma hipoteca. Então, ele deve para 10 pessoas, uma das 10 é o banco, porque está lá a hipoteca. E aquele bem vai para leilão. Teve o produto, aí o juiz vai ver quem tem preferência e recebeu o dinheiro, porque às vezes o dinheiro não dá para todo mundo. Aí o primeiro lugar é a hipoteca. E aí tem as ordens de preferência, que o juiz vai estipulando de acordo com a lei. O Código Civil fala de preferência, privilégio e tal. E aí vai ter essas preferências aí. Então, é observar isso. Então, é diferente. Então, e no edital vai estar colocando lá. Inclusive, esse ano eu rematei 2 imóveis, um com hipoteca e outro com alienação fiduciária. Todos dois dentro desse parâmetro. Da alienação fiduciária, o banco sabia e não falou nada. Ele foi intimado e ficou calado do leilão. E na hipoteca,
ela cai automaticamente, porque o banco vai receber o dinheiro do meu lance. 2 imóveis. Engraçado, inclusive, e o detalhe é que nesses 2 imóveis não teve concorrente. Por quê? Porque as pessoas ficaram com medo dessa questão de ter alienação fiduciária e ter hipoteca, que são 2 excelentes imóveis que eu comprei muito barato, 50% do preço de mercado, e sem concorrente nenhum, bem localizados. E por quê? Por causa de falta de conhecimento. As pessoas que foram lá não tinham esse conhecimento sobre essa questão da hipoteca, da alienação fiduciária, e aí ficaram com medo. Teve gente que até contratou advogado, o advogado foi lá, fez uma pesquisa e tal, e aconselhou não arrematar. Falta de conhecimento. Porque, né, porque advogado é igual médico. O médico cardiologista, ele não domina todo um conhecimento sobre cérebro, né? Um advogado de família não sabe de direito penal. Então, não é qualquer advogado que sabe, por exemplo, de leilão. Inclusive, é uma área bem restrita, que vale a pena, né, as pessoas investirem nela. Então, é bem restrito e tem esses detalhes, essas nuances que, se você souber, se você não souber, você pode correr o risco de perder dinheiro, e se você souber, você vai ganhar muito dinheiro entendendo como funciona esse mecanismo. Por quê? Porque são imóveis que os arrematantes sem conhecimento técnico fogem dele. Os próprios advogados às vezes aconselham a arrematar esses imóveis e esses imóveis ficam ali sobrando para quem tem conhecimento ganhar muito dinheiro com ele. E cada vez mais está indo imóveis com alienação fiduciária para leilão. Por quê? Porque vários imóveis, não sei se a grande maioria, não tem essa estatística, mas grande quantidade de imóveis são financiados. Grande quantidade de imóveis residenciais são financiados. Esses imóveis são os que vão para leilão. E aí você fica perdendo a oportunidade porque você não sabe que existe essa situação que você tem que analisar. Basta fazer a análise, né, na hora que vê o edital, vê o leilão, e entender se é direito sobre o contrato de alienação fiduciária, se é o imóvel que vem para leilão, se o banco foi intimado daquela penhora, daquele leilão, se ele manifestou, se tem decisão judicial a respeito. Dá para saber isso tudo, tá no edital, pergunta o leiloeiro, vai no processo, dá para saber. Essas informações estão ali disponíveis para você, beleza? É só seguir o passo a passo. Segue esse passo a passo que é igual receita de bolo, que no final o bolo vai dar certo. E a arrematação vai dar certo e você vai lucrar. Beleza?